mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Nós vemos aqui, amados, que Paulo, ao escrever ao povo de Roma, ele fala a respeito de transformação. E transformar é mudar de forma, é pegar uma forma nova. E é daí, amados, que tiramos os princípios que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos passar por uma transformação profunda, uma transformação que vai nos adequar à palavra de Deus, nos adequar à vontade do Senhor, que vai nos fazer ser segundo o coração do Pai, ser segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nós, amados, não podemos perder de vista essa realidade de forma alguma. 2 Coríntios 3,18, o Senhor nos orienta e diz o seguinte: Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós vemos aqui, amados, que somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. E nós, amados, precisamos tomar posse dessa verdade, porque trata-se de uma transformação de caráter, isto é, de nosso modo de ser, não apenas de nossa conduta. É uma transformação segundo a imagem de Cristo, e que se processa de um estado glorioso para outro, até atingirmos a estatura de Cristo. Essa transformação, irmãos, depende da nossa renovação, da renovação de nossa mente. E é por isso, amados, que precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, buscarmos aquilo que Deus quer para nossas existências. Estamos cada dia mais buscando o Senhor para que haja essa transformação, para que haja essa renovação completa da nossa forma de ser, para que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Irmãos, entramos nesse mundo fisicamente vivos, mas com certeza espiritualmente mortos. Não temos, amados, consciência da existência de Deus, nem conhecimento da sua verdade e da sua vontade. Nossas mentes foram programadas para vivermos uma existência independente de Deus. Isto, amados, porque nós nascemos em pecado, porque a nossa natureza terrena é pecaminosa, porque aquilo que a nossa carne pede é para o mal, é para o pecado. Eis aí o porquê de estarmos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E se não houver uma transformação de mente, se não houver uma transformação de vida, com certeza nós não vamos conseguir a vitória de conhecermos ao Senhor, de estarmos na presença do Eterno. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, afirma essa realidade. Ouça: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eis aí a realidade do ser humano, amados, do ser humano natural, da forma que ele veio ao mundo. E se nós não buscarmos uma reprogramação da nossa vida, se nós não buscarmos, na verdade, uma restauração, uma transformação, com certeza não teremos a vitória, não conseguiremos jamais chegar à estatura de Cristo Jesus. Amados, estamos mentalmente conformados com este mundo. Você já notou isso? Oh, o mundo está muito bom. O mundo está muito bom. Nós mentalmente estamos conformados com ele, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza está de bem com o mundo. Por isso, ao nos convertermos, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Irmãos, eu acho inconcebível. Sinceramente, eu acho inconcebível conversões sem mudança de conceitos, conversões sem mudanças de atitudes. Estamos vivendo os dias nos quais nós temos visto assim uma grande onda de conversões no meio de pessoas famosas.
as celebridades da TV estão se convertendo. No entanto, nós temos visto também que essas pessoas não estão mudando os seus conceitos, não estão mudando os seus princípios. Elas que têm suas profissões, que muitas vezes que fere frontalmente a palavra de Deus, continuam exercendo as suas profissões, naturalmente, como se fosse uma coisa normal, como se Deus não exigisse uma abdicação, como se Deus não exigisse uma transformação, um abandonar todas as coisas por amor a Ele, buscar em primeiro lugar os preceitos dEle. E a infelicidade maior, irmãos, é que muitos pastores, para não perder as celebridades nas suas igrejas, passam a mão sobre o pecado. Não ensinam as suas ovelhas. Abraçam, colocam no hall de membros e está muito bom. Porque para muitos o que importa é um nome famoso do que Cristo Jesus sendo exaltado numa vida. Eu quero dizer mais, irmãos, que a Bíblia nos diz que essas pessoas, que esses pastores, que esses líderes hão de pagar um preço muito alto diante de Deus. Porque o Senhor não chamou pastores para estar de bem com o pecado ou aceitar o pecado na vida das suas ovelhas. O Senhor chamou pastores para orientar as suas ovelhas, para implementar uma transformação, para ensinar um novo caminho. Amém? Mas por que é tão importante mudar a nossa maneira de pensar, amados? Por que é tão importante mudar esses conceitos que estão arraigados naturalmente na nossa existência? Primeiro, porque possuir uma mente não renovada significa agir de acordo com os nossos próprios pensamentos, significa tomar decisões baseadas na nossa própria vontade, alheios à vontade de Deus. Significa seguir os nossos próprios caminhos. Deixe-me ler para você o que Paulo está escrevendo aqui ao povo de Éfeso. Efésios 2, 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, mentes renovadas precisa ser transformadas segundo o Espírito de Deus. Mentes renovadas precisam passar por uma reforma total, uma restauração total. E isso implica que toda a nossa vida, todo o conjunto da nossa existência é restaurado. As obras da carne, as obras pecaminosas, essas precisam chegar ao fim na vida do homem. Eu quero dizer para você que em tese é o seguinte: converte-se um pistoleiro, mas ele não deixou de praticar a pistolagem. Você entendeu? É mais ou menos isso que tem acontecido em nossos dias. As pessoas estão se convertendo, no entanto, estão nos seus caminhos normais, nos seus caminhos pecaminosos, apenas carregando sobre si um título de crente. E isso não é uma mente renovada. Isso não significa andar segundo os princípios de Deus. Isto significa continuar nos mesmos princípios de outrora, na vida pecaminosa. Amados, nós não podemos ser de forma alguma coniventes com o pecado, coniventes com a vida pecaminosa. É preciso falarmos, é preciso ensinarmos, é preciso abrir os olhos daqueles que estão chegando ao reino de Deus, para que o Espírito de Deus implemente uma renovação, uma restauração completa da mente. Amém? A pergunta é: mas por que é tão importante mudar a nossa maneira de pensar? Segundo,
Tudo quanto dizemos e fazemos é fruto do que está em nossa mente. Nossas decisões e atitudes refletem o que ali está armazenado. Para que haja mudança em nosso comportamento, tem que haver mudança em nossos conceitos sobre Deus, o mundo e a vida. Você entendeu, meu irmão? Porque nós somos a expressão daquilo que nós temos dentro de nós. Se eu estou cheio, por exemplo, da lascívia, eu serei um cara lascivo. Se eu estou cheio da mentira, eu serei um mentiroso. Se eu estou cheio de coisas malignas, eu serei um cara maligno, porque eu represento aquilo que está dentro de mim. E o homem que é renovado por Deus, ele precisa passar por uma restauração, para que ele seja repleto das coisas que procedem dos céus, para que ele tenha novos princípios armazenados na sua existência, implantados na sua vida, princípios de salvação, princípios de Deus, princípios que procedem lá do alto. Elias Oliveira, como servo de Deus, de forma alguma posso continuar no pecado. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, de forma alguma pode perseverar no pecado, porque desta forma você está mostrando que não houve uma restauração, que não houve uma renovação em vossa mente, mas apenas está vivenciando uma mentira na sua existência. Lembrando Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação, meu irmão, é enchermos o nosso ser com aquilo que é de Deus, com aquilo que é lá do alto. Por isso que é tão necessário lermos a palavra, por isso que é tão necessário lermos aquilo que edifica, aquilo que é bom, por isso que é tão necessário estarmos continuamente ouvindo louvores, por isso que é bom, por isso que é necessário estarmos na igreja ouvindo aquilo que Deus tem a falar através de seus servos, por isso que é bom, por isso que é necessário lermos apenas que edifica as nossas vidas, porque isto é plantar, isto é armazenar dentro de nós princípios sadios, princípios santos, princípios de vida eterna. É assim que a nossa mente é restaurada, é renovada, a nossa mente passa a pensar segundo Deus, segundo os princípios de Deus. Amados, se alimentarmos a nossa mente apenas com coisas ruins e negativas, com certeza o nosso coração se encherá de coisas desanimadoras. E, consequentemente, a nossa conversa será também negativa, pois a boca fala do que está cheio o coração. Você entendeu? Se você busca apenas, amados, tem pessoas, por exemplo, deixa-me citar exemplos, tem pessoas que são fãs de filmes de terror. Ou não perde um filme de terror, vai à locadora, loca terror. Enfim, sempre está voltado para essas coisas. Eu quero dizer que você é uma pessoa triste, tendenciosa à depressão. As coisas são ruins para você, porque você está alimentando o teu ser com aquilo que não edifica, com aquilo que não procede de Deus. Se as tuas leituras, meu irmão, minha irmã, são leituras ruins, se você é fã dessas revistinhas de fofoca, por exemplo, a tendência é que você também passe a ser uma fofoqueira, porque você vai querer compartilhar a fofoca que você leu na revista e você passa a ser uma pessoa ativamente fofoqueira. Se você é uma pessoa dada aos filmes pornôs, à pornografia de forma generalizada, a tendência é que você reflita isso nas tuas ações, no teu dia a dia. Porque a Bíblia nos diz, amados, que a boca, que o nosso ser reflete aquilo que está dentro de nosso coração. Evidentemente, irmãos, que eu não estou dizendo que devemos estar alienados neste mundo. Não, de forma alguma. Eu não estou dizendo para nós nos alienarmos e deixar de lermos jornais, de assistirmos TV, de vermos um filme. Não, não estou dizendo isso, mas é preciso que você saiba dosar
na quantidade certa, para que as coisas, as informações que entram, as informações da carne, desse mundo secular, que entram dentro de nós, elas não venham ser maiores do que aquilo que vem de Deus, a ponto de refletir em nossas ações. Irmãos, muitos não têm lido a Bíblia. Você lê tudo na vida. Talvez você é uma pessoa que lê jornal, por exemplo. Você tem todo dia, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, você passa em cima de um jornal. Talvez você seja dado a ler revistas, você passa horas lendo revistas. Romances, quantas pessoas leem romances? E-books, a internet hoje está cheia de livros, todos os títulos, todos os sabores, todos os gostos, tudo que você quer a internet oferece. Talvez você passe horas em cima destas coisas. A diversão na tua vida talvez ocupe um espaço muito grande. A busca pela cultura na tua existência, quem sabe, tem tomado um espaço tão gigante. Muitas vezes nós nos esquecemos que somos filhos de Deus e que precisamos, acima de tudo, buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa existência. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos deixando de ler a Bíblia porque nós não temos tempo. Não temos tempo para ler a Bíblia. Por que nós não temos tempo? Porque o nosso tempo é ocupado com um monte de coisas. O nosso tempo é ocupado com um monte de atividades. O nosso tempo é ocupado com as revistas, com as leituras seculares. O nosso tempo é ocupado com a televisão. O nosso tempo é ocupado com o trabalho. E falta tempo para a Bíblia. Meu amado, como você pode jorrar, como pode jorrar do teu interior águas vivas se você não busca na fonte a água viva? Como pode jorrar de você coisas boas se você não se alimenta com aquilo que pode dar a vida eterna, que dá ensinamento, que dá conhecimento, que nos ensina a sermos íntimos, que nos ensina a viver uma verdadeira vida, a Bíblia? Não negligencieis a leitura da palavra de Deus. Encontre tempo, agende na tua agenda tempo para ler a Bíblia, tempo para a literatura cristã. Tem irmãozinhos e irmãzinhas que são fãs de leituras, de romances. Até Paulo Coelho estão lendo, até Paulo Coelho, por incrível que pareça. Mas não tem tempo para a literatura cristã. Não tem tempo para ler livros que foram escritos pelos servos de Deus, exemplos vivos de vida. Não tem tempo para deixar-se encher com a literatura que realmente vem frutificar na nossa existência. Não há tempo para as coisas de Deus, não há tempo para a palavra do Senhor, não há tempo nem mesmo para a igreja. Amados, isso implica numa afirmação. Mente não renovada. Mentes não renovadas. Porque as mentes que são renovadas, na verdade elas são transformadas, restauradas, e elas possuem o caráter de Deus. E o caráter de Deus nos impulsiona a querer cada dia mais sermos semelhantes ao Senhor. Salmos 77, versículos 11 e 12. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Ouça o que diz o salmista. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O salmista, ele tinha um coração cheio das coisas de Deus. Ele tinha um coração repleto das coisas do Senhor. Ele tinha prazer em recordar das coisas do Senhor. Isto porque ele deixou-se encher com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Paulo também, escrevendo ao povo de Filipos, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele afirma: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma pergunta para você. Não precisa me responder, mas responda para o Senhor. O que é que enche a tua mente? O que é que está dentro dos teus pensamentos? O que é que ocupa a tua cabeça? O que é que ocupa os vossos pensamentos? Enquadra no mandamento de Paulo, mandamento do Senhor, expressado através de Paulo, enquadra-se nessas verdades? Se não enquadra, meu irmão, é tempo de renovar a mente, é tempo de renovação de mente, é tempo de rever conceitos, rever princípios, é tempo de voltar-se para o Senhor, de deixar-se encher com as coisas que são boas, com as coisas que são maravilhosas. Irmãos, não é suficiente apenas conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia todos conhecem, até Satanás. Satanás conhece a Bíblia com muito mais perfeição do que nós. Mas o que nós precisamos, irmãos, é adequar os nossos pensamentos à palavra de Deus. Não apenas conhecer, mas também adequar os nossos pensamentos à palavra de Deus. E isso Satanás não faz. Ele conhece a Bíblia com muita profundidade, conhece Deus com extrema profundidade, mas de forma alguma ele quer adequar a sua vida aos princípios de Deus. Mas nós, irmãos, como aqueles que fomos chamados, que fomos restaurados, renovados, precisamos adequar os nossos pensamentos à palavra de Deus, porque a estrutura do pensamento humana, naturalmente, é contrária a Deus. Naturalmente somos contrários a Deus. A tendência natural, quando lemos a Bíblia, é interpretá-la de acordo com o nosso entendimento. Não é verdade? Quantas pessoas que estão aí interpretando a Bíblia segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento, porque não querem ouvir a vontade do Senhor, mas querem adequar a Bíblia às suas vidas, jamais adequar as suas vidas à palavra de Deus. Irmãos, quando isso acontece, na verdade é uma tentativa de ajustar Deus aos nossos preceitos, experiências e tradições. É como se nós colocássemos um cabresto em Deus, pegássemos as rédeas e dirigíssemos Deus para um lado e para o outro. Muitos estão agindo assim, amados. Estão encabrestando a Deus e querendo dirigir ao Senhor, quando na verdade é o inverso. Nós precisamos deixar Deus colocar cabrestos em nós, pegar as nossas rédeas e nos dirigir para o lado, para onde quer que Ele deseje. Amados, no entanto, é essencial que entendamos que a Bíblia contém os pensamentos de Deus. É essencial essa verdade. Eu preciso ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência que a Bíblia é a palavra de Deus. E se queremos seguir a orientação de Deus, é imprescindível que tomemos as passagens das Escrituras e adequamos os nossos pensamentos a ela. Eu preciso ler a palavra e eu preciso vivenciar a palavra. Irmãos, só assim teremos a mente de Cristo. Só desta forma, quando eu me deixo dirigir pela palavra de Deus, quando eu me deixo levar pela palavra de Deus, só assim eu conseguirei ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqueles que se deixam dirigir pelo Senhor, aqueles que se deixam dirigir pelas verdades da palavra de Deus, esses possuem a mente de Cristo. E nós, amados, precisamos aprender a penetrar na mente de Deus através de sua palavra, como revelada pelo Espírito Santo. A revelação não é humana, a revelação da palavra é do Espírito Santo de Deus, e precisamos buscar essa revelação.
Irmãos, para que a renovação seja completa, há também a necessidade de levar todo pensamento à obediência de Cristo. Sim, nós precisamos levar todo o nosso pensamento, todas as nossas ações à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5, segunda parte. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oh, glórias! Irmãos, avaliar todo pensamento à luz da palavra de Deus é uma necessidade. E não deixar a nossa mente entreter-se com pensamentos contrários à vontade de Deus. Se o pensamento é contrário à vontade de Deus, se é um pensamento pecaminoso, ele precisa ser extirpado ainda na raiz. Ele não pode crescer dentro de nós, ele não pode crescer dentro da nossa mente, porque se ele cresce, ele frutifica, e se frutifica, frutifica para o pecado. É por isso, irmãos, que a nossa mente precisa apenas estar cheia das coisas do Senhor. E aquilo que é contrário à vontade de Deus é necessário que seja retirada com urgência dos nossos pensamentos. Não coloque os vossos pensamentos nas coisas más. Não coloque os vossos pensamentos nas coisas más. É por isso, irmãos, que não é bom que nós estejamos ouvindo as músicas seculares, porque ela leva os nossos pensamentos às coisas más. É por isso que não devemos estar com nossos olhos da pornografia, por exemplo, porque isso desperta dentro da nossa mente pensamentos pecaminosos e certamente frutificam contra o Senhor. Irmãos, a mente deve ser conquistada até que cada pensamento esteja sujeito à obediência de Jesus. Você entende? Isso significa que cada ideia, cada pensamento esteja em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Eis aí uma mente renovada. Uma mente renovada é aquela que cada pensamento, cada ideia esteja em perfeita harmonia com a palavra de Deus. E quando nós, irmãos, chegamos nesse patamar da vida, com certeza vamos atingir a estatura de Cristo Jesus e teremos não mais uma conformação com este século, com as coisas desse mundo, mas teremos uma renovação na nossa existência, porque a nossa mente será renovada para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?